Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Thiago Rocha, CFO da Sinqia. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. Criada em 1996 em São Paulo, a Sinqia S.A., nome inspirado na ideia de sincronia, é a provedora de experiência mais desejada em tecnologia financeira do Brasil. Desde 2005, a companhia utiliza uma estratégia de consolidação que resultou na liderança do setor após 20 aquisições. De lá para cá, o grupo se manteve no ranking da IDC por 4 anos seguidos, entre 2017 e 2020, entre as 100 maiores fintechs do mundo. Atualmente, a Sinqia oferta 5 plataformas de softwares: a Sinqia Bancos, a Sinqia Fundos, Sinqia Previdência, Sinqia Consórcios e Sinqia Digital, e 2 de serviços, a Sinqia Outsourcing e a Sinqia Consulting. O grupo possui mais de 1.585 colaboradores, criando soluções relevantes para o mercado nos escritórios de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Florianópolis. Em 2013, a Sinqia fez seu IPO na B3, levantando quase 38 milhões de reais. A empresa também realizou um follow-on em 2019 e captou mais de 175 milhões. Em agosto de 2017, a Sinqia se tornou a primeira empresa de acesso a migrar para o novo mercado. E você quer saber mais sobre a Sinqia? Participe então, mande a sua pergunta aí pelo nosso chat, porque agora nós vamos conversar com o Thiago Rocha, CFO da Sinqia, da companhia. Vamos ver se o Thiago já está conectado aqui com a gente, olha só ele aí. Oi, Thiago, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Oi, Hanna, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer falar com você e com todos que estão nos assistindo. Imagino, o prazer é todo nosso, pode ficar à vontade aqui. A gente sabe que essa conversa é uma excelente ponte, né, entre as empresas e os investidores também, para que, né, que o investidor conheça cada vez mais. E o BMC Business é sempre o melhor lugar para essa conversa. Bom, vamos começar então, né, falando, né, em relação aos números aí do terceiro trimestre, já que a Sinqia reportou um lucro líquido de 3 milhões de reais no balanço, né, desse último trimestre, e o que representa um crescimento de 248,4% em relação ao mesmo período aí, o mesmo balanço do ano passado. Segundo a companhia, o resultado se deve aí principalmente em relação à melhora do lucro, né, antes do EBITDA, juros, impostos, depreciação e amortização, e do resultado financeiro. A receita líquida somou aí 92,1 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 74,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Qual é a análise que você faz em relação a esses números? E queria também saber se eles vieram dentro do que já era esperado pela companhia. Legal, Hanna. A gente teve um trimestre muito bom, né? Eu acho que foi um trimestre dos melhores aqui da história da Sinqia, desde que ela fez a abertura de capital. E como você disse, acho que a gente teve em praticamente todas as linhas do resultado uma evolução muito positiva. Nosso ARR, que é a receita recorrente anualizada de software, crescendo aí 88% contra o mesmo período do ano anterior. A receita crescendo mais de 70%, 74%, o lucro líquido triplicando, graças a uma combinação muito legal que a gente está vendo de um crescimento orgânico em aceleração ao longo desse ano e principalmente um crescimento orgânico muito forte, Hanna. A gente fez várias aquisições aí nos últimos trimestres e pela primeira vez nesse terceiro tri a gente está conseguindo mostrar o resultado de todas essas aquisições no número. Então, por tudo isso, acho que a gente teve um resultado bastante positivo, dentro da nossa expectativa. Eu te diria que ele está muito alinhado com aquilo que a gente indicou para os nossos investidores no momento em que a empresa fez um follow-on nesse terceiro tri. Portanto, eu acho que não tem muita surpresa, é um resultado em linha com o que a gente esperava entregar. Perfeito. E analisando esse último balanço também, Thiago, considerando também os desafios
né, relacionados à pandemia, né, em relação a outros setores também. Como é que você vê a situação agora da pandemia? Queria saber se vocês sofreram algum impacto aí causado, né, em relação a esses últimos números também. A gente não tem sofrido um impacto muito grande, Hannah. A nossa empresa é uma empresa muito estável, né, que passa por esses momentos de turbulência como se nada tivesse acontecendo, né? Então é óbvio que a gente fica chateado de saber que a pandemia teve um impacto econômico e social tão grande, mas na Sync o impacto foi muito pequeno. E por que ele foi pequeno? Porque a gente vende produtos que o cliente não pode ficar sem, né? Os meus produtos são usados por clientes que precisam dele para operar. A gente atende instituições financeiras, que são clientes regulados e de porte grande, e o nosso modelo de venda é um modelo baseado em receita recorrente. Então, por tudo isso, a gente passou tanto o ano de 2020 como o de 2021 muito bem, apesar da economia não estar tão bem quanto a gente gostaria, né? O que a gente vê de impacto nesse ano tem muito mais a ver com impacto no mercado de trabalho, ou seja, a nossa empresa é altamente dependente de mão de obra, vem expandindo o time para conseguir desenvolver os seus produtos. A gente fez mais de 300 contratações aí nos últimos meses, então o que a gente vê é que a pandemia teve um aumento de demanda muito grande por profissionais de tecnologia, e isso tem algum impacto no sentido de que o mercado se torna um pouco mais competitivo e a gente demora mais para preencher as vagas que a gente tem aberto. Mas eu diria que é o impacto do bem, o impacto está relacionado ao crescimento da empresa. Certo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a carteira de clientes da Sync e apresentasse também o modelo de negócios de vocês, né, da companhia. A gente sabe que os investidores gostam bastante de conhecer a fundo, né, e queria também saber se está nos planos da empresa diversificar o nicho de atuação. Legal. A gente tem uma carteira que é essencialmente formada por instituições financeiras, Ana. A gente atende mais de 500 clientes, em 4 verticais, são elas verticais de bancos, fundos, previdência e consórcio, e eu acho que a característica que talvez predomine na nossa carteira sejam os clientes de grande e médio porte, tá? Mas todos eles instituições financeiras. A gente opera com 2 negócios, o negócio de software, que é o principal, representa em torno de 80% da receita, e o negócio de serviços, que representa em torno de 20%, e em software é um modelo essencialmente baseado em subscrição. Os nossos clientes pagam mensalidades para usar os produtos da Sync, né? E com relação à diversificação, a gente está passando por um momento bem importante aqui de começar a abrir os olhos para coisas que estão em volta do negócio que a gente atua. A gente continua sendo fiel ao nosso foco, que é setor financeiro, mas a gente tem uma visão, Hannah, de que no futuro ofertar serviços financeiros não vai ser mais uma prerrogativa de banco, né? Qualquer empresa que tenha uma base relevante de clientes vai poder ofertar serviços financeiros, vai poder ofertar cartões, seguros, contas digitais. Então eu acho que a nossa estratégia de diversificação vai muito nessa linha. Os mundos estão se misturando, o mundo do setor financeiro, do varejo, da indústria estão se misturando, e a gente também está atento a isso aqui. Perfeito. E no mês de outubro, a Sync anunciou a compra da totalidade da Kitja, uma empresa, né, especializada em recuperação de crédito de terceiros, por pouco mais de 38 milhões de reais. Queria que você falasse um pouquinho qual é a estratégia de vocês com essa ação e qual é a participação de empresas como essas, né, no portfólio de clientes de vocês atualmente. A Kitja é uma empresa que a gente considera ter o que a gente chama de soluções horizontais, né? É uma solução que não é específica de nenhuma daquelas 4 verticais que eu te disse, ou seja, não é só para bancos, ou só para fundos, ou só para previdência, ou só para consórcio. Eu posso atender a todos esses mercados. Então é uma empresa super legal, ela tem uma solução de recuperação de dívidas totalmente digital, que automatiza todo o processo de cobrança, reduz o custo da instituição financeira e melhora a experiência do cliente, né? A gente sabe que é muito chato ser cobrado e a Kitja tem muita sensibilidade ao fazer essa cobrança de uma forma que recupera não só o valor devido, mas recupera também o cliente, que é o mais importante, né? Então, a gente tem um plano muito agressivo de cross-sell para a Kitja. Ela tem potencial de ser usada por talvez 2/3 da base de clientes da Sync, e é nisso que a gente está trabalhando, em levar soluções de cobrança da Kitja
para os bancos que a gente atende, as financeiras, as fintechs, alguns fundos de investimento que operam crédito e também as administradoras de consórcio. Essa nova unidade de negócio chamada Sinqia Digital, que contempla 3 aquisições, a Simple, a FAPWeb e a Kitjá, já está respondendo por aproximadamente 20% da receita aí, do negócio de software, e a tendência é que cresça na proporção nos próximos anos, dado que a gente vai priorizar as aquisições com esse perfil. E no mês de julho, a Sinqia, né, ainda falando em relação a aquisições, a Sinqia investiu cerca de 15 milhões de reais na compra de uma participação minoritária na Cellcoin, ampliando a sua atuação nas fintechs e bancos digitais, né? Qual é a importância de aquisições como essa para o grupo? É super importante, né? Como eu te disse, eu acho que o mundo dos serviços financeiros está mudando, a gente vai ver no futuro uma presença de outros players ofertando serviços financeiros, varejistas, principalmente, isso já é visível, e a Cellcoin tem um posicionamento muito legal, ela foi pioneira no conceito de Open Finance, ela atende principalmente bancos digitais e fintechs, e atende com APIs que esses caras precisam para operar de uma forma eficiente, para entrar no mercado e ofertar serviços financeiros de uma forma rápida e eficiente. Então isso tem tudo a ver com a nossa estratégia de procurar olhar para as outras oportunidades que estão em volta do setor financeiro, que podem se beneficiar do ecossistema da Sinqia, e eu acho que esse é um caso muito emblemático. Foi o primeiro investimento que a gente fez no nosso laboratório de inovação, o Torque Ventures, um investimento minoritário pela primeira vez, mas que tem tudo a ver com a Sinqia, a gente está super animado em participar dessa história. Perfeito. E a Sinqia também está com o balanço forte para o quarto ciclo, né, de aquisições, após captar mais de 400 milhões de reais de capital próprio por meio de um follow-on realizado em setembro. Além disso, foram captados também mais de 250 milhões de reais com a emissão de debêntures. Durante esse período, foram recompradas ações de forma, né, que desse para aproveitar a queda dos ativos para gerar valor aos atuais acionistas? E caso tenham sido recompradas, essas ações serão utilizadas em alguns negócios do ciclo de aquisições em vigor? Com certeza, Hanna, assim, eu acho que a melhor aquisição que eu tenho para fazer hoje é justamente essa, da própria Sinqia, né? Porque a gente está vendo um momento em que o mercado passou por uma desvalorização muito grande, especialmente das empresas de tecnologia, e a gente quer se aproveitar dessa oportunidade. Então, a empresa está com caixa abastecido, já havia feito algumas recompras de ações mais cedo em 2021, mas essas ações foram usadas para pagar algumas das aquisições que a gente fez, e depois da nossa oferta de ações, a gente retomou as recompras. Então, a gente está atento a isso, a gente considera que tem uma oportunidade aqui muito grande. Eu tenho quase 10 anos de Sinqia desde que eu estou aqui. Talvez a gente esteja no momento em que a Sinqia está nos menores múltiplos históricos, então a gente está muito atento a isso e pretende, sim, continuar recomprando dentro dos limites legais, né? Perfeito. E segundo o International Data Corporation, a Sinqia está entre as 10 maiores empresas de tecnologia para o mercado financeiro do mundo por 4 anos consecutivos, né? De 2017 a 2020. Você acredita que ser uma empresa em constante crescimento é um reflexo do posicionamento e também do investimento no mercado digital? Eu acho que sim, a gente viu um momento em que as soluções para transformação digital deixaram de ser simplesmente algo que está na agenda estratégica das instituições financeiras, mas não é uma prioridade, tá? A pandemia trouxe esse senso de urgência para a transformação digital, as instituições que não tinham presença digital ainda perderam muita participação de mercado, a gente viu uma correria na nossa base de clientes para que eles efetivamente tivessem uma operação 100% digital, então isso tem puxado muito a demanda. Junto com isso, acho que existem outros fatores que fazem a Sinqia crescer muito mais rápido do que as outras empresas do setor, por exemplo, as aquisições que a gente já falou. Então a gente já está entre as maiores empresas de tecnologia para o setor financeiro do mundo, de acordo com o IDC, e é muito legal ver que ano a ano a gente vem ganhando posições no ranking, porque a gente cresce muito mais rápido do que as outras empresas que estão na lista.
Perfeito. E ainda falando em aquisições, assim que anunciou, né, que o Torque Ventures, o seu programa assinou aí um contrato em relação ao investimento na Cashway, uma startup também com experiência no setor financeiro que fornece tecnologia de Bank as a Service para mais de 40 clientes. Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que essa parceria funciona e quais são os planos também, os próximos passos aí para os próximos anos. Esse é um assunto fascinante. A gente está vendo o conceito de Bank as a Service, de BaaS, crescer de uma forma muito rápida, né? No passado, para você conseguir operar um serviço financeiro, você precisava de uma autorização regulatória do Banco Central e um conjunto de sistemas e uma operação de processamento. E o BaaS, né, tudo isso que eu te falei. Então, hoje em dia, você pode só dar o label, dar a sua marca e operar isso se apoiando totalmente no conceito de um Bank as a Service. A Sinqia era a provedora de software e está dando um passo no sentido de estar cada vez mais próxima do Bank as a Service, porque a gente acredita que as instituições menores, esses varejistas, essas indústrias que eu comentei para você, muitas dessas empresas elas vão começar com volumes pequenos, e para volumes pequenos a oferta de Bank as a Service é muito mais adequada, ela consegue crescer no ritmo do cliente. Então esse investimento foi um investimento fundamental, nosso primeiro investimento em Bank as a Service. A Cash é uma empresa focada no modelo de Bank as a Service para cooperativas de crédito, financeiras e fintechs, e eu acho que esse é só o primeiro passo que a gente vai ver a Sinqia dando em direção ao Bank as a Service para todos os tipos de instituição financeira. Perfeito. E de que forma as condições do cenário econômico, né, com juros, inflação em alta e o dólar também muito valorizado, a gente viu aí mais uma vez, mais uma semana, o dólar, né, só em direção às altas, né? De que forma esse cenário, né, esse conjunto impacta na operação da Sinqia e qual é a empresa, o que a empresa tem feito para se expor cada vez menos assim, em relação a uma conjuntura como essa? O impacto é muito pequeno, Hannah. A gente, assim, olhando cada uma dessas variáveis, a gente sente que a nossa empresa é muito menos influenciada por fatores macro e muito mais influenciada por fatores micro do setor, especificamente do setor financeiro, tá? Então, com relação à inflação, 100% dos nossos contratos são corrigidos anualmente por inflação. A empresa está totalmente protegida, não importa muito se a inflação vai ser de 5, de 10 ou de 15, a gente vai estar protegido, tá? Com relação a dólar, praticamente 100% das nossas receitas e dos nossos custos são denominados em reais, então também não faz muita diferença o patamar do câmbio. E com relação aos juros, obviamente isso faz alguma diferença, porque a empresa usa capital para crescer e o aumento dos juros impacta o nosso custo de capital, mas felizmente a gente já está com caixa abastecido, a gente acabou de fazer uma oferta de ações, uma oferta de debêntures, então eu acho que a gente tem gasolina suficiente no tanque para andar bastante na nossa estratégia de consolidação, enquanto a gente vê um cenário econômico menos confortável, né? Então a empresa é imune a esse tipo de variação, a gente não acredita que isso vai ter impacto em 2022. E, Tiago, me fala o seguinte, na sua opinião, o que o setor espera para o próximo ano? Olha, o nosso setor está vivendo um momento muito bom, né? O setor de tecnologia se beneficiou de forma geral da pandemia. A gente está vendo um crescimento muito grande do número de empresas querendo ofertar serviços financeiros, um crescimento muito grande da digitalização. Eu acho que o cenário para 2022 é um cenário positivo, é um cenário de demanda muito forte pelo tipo de serviço que a gente oferece e as empresas de tecnologia em geral. Por outro lado, eu acho que o ponto de preocupação comum que eu ouço em praticamente todas as reuniões que eu tenho com o investidor é justamente a questão da escassez de mão de obra. A gente está num país que não está formando mão de obra na área de tecnologia em volume suficiente para suportar esse crescimento das empresas de software. Então, acho que esse é o ponto de atenção, não só da Sinqia, como de todo o setor. Perfeito. Vamos falar agora sobre a política de dividendos, um assunto, né, que os telespectadores gostam bastante de saber. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a política de pagamento de vocês.
A gente tem, por regra, distribuir o mínimo que a lei permite, Hanna, que são 25% do lucro líquido ajustado, tá? A nossa empresa consome capital nesse processo de crescimento, de consolidação. A gente tem oportunidades de investimento muito boas desse capital, então a gente prefere pagar o mínimo possível de dividendos e reter o máximo possível do lucro, justamente para dar continuidade à estratégia de consolidação. Perfeito. Falando agora de projeções de crescimento também, o foco de vocês é num crescimento mais orgânico, inorgânico? E qual deve ser também o foco da Sinqia no próximo ano? Vocês têm planos de M&As? Claro, se você puder falar aqui pra gente também, se não puder não tem problema. Mas se você puder adiantar mais alguma coisa, com certeza os telespectadores vão gostar bastante. Claro, com certeza. A gente tem uma característica de crescer sempre inorganicamente de uma forma bastante rápida, tá? Então, assim, eu costumo dizer que o orgânico, ele sempre existiu, continua existindo e é o crescimento de mais qualidade, vamos dizer assim, porque em geral ele consome menos capital. Mas é uma característica da Sinqia, como uma empresa consolidadora, ter o componente inorgânico como componente mais importante. Quando a gente olha nos últimos 10 anos o crescimento da Sinqia, 2/3 dele é inorgânico, 1/3 é orgânico, e deve continuar sendo assim para o futuro. Apesar de que, quanto mais produtos e mais clientes a gente traz nesse processo, mais fácil fica dar velocidade ao crescimento orgânico também. A gente está vendo isso no resultado do terceiro TRI, né? E olhando para 2022, sim, a gente tem planos de fazer aquisições. É para isso que a gente fez uma operação de debênture de 250 milhões, a oferta de ações de 400. A gente, quando tomou a decisão de fazer esses movimentos, já tinha visibilidade de várias aquisições legais que a gente poderia fazer nos próximos TRIs. Eu acho que a gente fecha esse ano ainda com probabilidade de ver novas aquisições acontecendo e abre ano que vem provavelmente com um alto percentual do volume da oferta já comprometido. Então, pipeline não é um problema. A gente tem muita empresa, acho que o desafio é escolher bem e estruturar direito, porque a gente tem muita segurança de que vai conseguir fazer não uma, mas várias aquisições nos próximos TRIs. Perfeito. Antes da gente já ir daqui a pouquinho caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando, mandem as suas perguntas aqui no chat para a gente passar aqui para o Thiago Rocha, né? Temos ainda alguns minutos, então mandem aí as suas perguntas, dúvidas, que o Thiago responde ao vivo aqui para a gente. Bom, vamos falar então agora sobre ESG, queria que você falasse quais são os principais pilares da Sinqia, né, que você gostaria de destacar e quais são as metas também da companhia em relação a esses temas. Legal, a gente está se estruturando para que a empresa tenha no ano que vem um relatório integrado, consolidando todas as práticas ESG. A gente tem dado cada vez mais atenção ao assunto, acho que a cobrança dos investidores internacionais e locais agora fica muito clara, e as empresas que não tiverem um posicionamento vão ter dificuldade até de se posicionar de uma forma legal no mercado de capitais. Então, no nosso caso, a gente tem, no quesito ESG, o impacto ambiental muito pequeno, tá, Hanna? A gente é uma empresa de serviços que não tem processos de industrialização e de entrega de mercadorias, então a questão ambiental é uma questão que eu te diria de pouco impacto na Sinqia, apesar de que a gente tem algumas iniciativas também. Todos os nossos prédios são baseados em prédios com certificação verde. A gente tem políticas de descarte de todos os materiais que a gente usa no processo, especificamente computadores, baterias e tal, mas eu acho que o maior impacto que a gente tem no quesito ambiental é ter produtos que evitam o consumo de recursos naturais, né? A nossa solução de onboarding digital evita a impressão de milhares de folhas, milhões de folhas ao longo de um ano e, consequentemente, isso tem impacto relevante. Quesito governança, a gente sempre foi pioneiro, a empresa foi listada no Bovespa+, hoje é listada no Novo Mercado e sempre andou na frente, ou seja, procurou ter uma agenda de pioneirismo, e a questão social é a que nesse momento a gente mais está procurando evoluir, né? A gente é uma empresa considerada Great Place to Work, com uma avaliação super positiva nos quesitos de diversidade. É impressionante como consistentemente a gente tem uma avaliação legal dos nossos colaboradores nas questões sociais e de diversidade, mas eu acho que a gente está procurando estruturar para ter um impacto cada vez maior
social. E uma das iniciativas que a gente está conduzindo é justamente conciliar essa escassez de profissionais no mercado de tecnologia com iniciativas nossas para a inclusão de pessoas de baixa renda, formação, inserção no mercado de trabalho. Com isso, acho que a gente vai conseguir não só atender a necessidade do nosso setor, mas também ajudar na inclusão social no mercado de tecnologia. Perfeito. Queria te perguntar agora, assim, para o telespectador, o investidor, a investidora que está nos acompanhando, o que ele deve acreditar na Sinqia, assim, quais são os principais pilares que, né, sustentam e que fazem o investidor acreditar nessa companhia? Eu acho que o principal ponto de atenção no nosso case é o potencial da consolidação do nosso mercado, né? A gente está no mercado que movimenta aí 5 bilhões por ano de reais no Brasil, que cresce a uma taxa muito rápida e que é super fragmentado. São centenas de empresas atendendo o setor financeiro. E a Sinqia é a empresa líder, é a empresa que veio protagonizando esse movimento de consolidação e está pronta para ser o player dominante, né? Então eu acho que esse é o principal destaque que eu vejo na Sinqia, Hanna. Mas além disso, acho que tem uma questão que também é muito importante. A empresa tem um histórico muito consistente, né? A gente entrega resultados há 8 anos como companhia beta. A gente não só diz que vai fazer aquisições, a gente vem efetivamente fazendo, já fez 21 aquisições ao longo do tempo. Então acho que é uma empresa que tem um futuro muito bacana, mas também tem um histórico que mostra que já construiu muito para chegar até aqui. Perfeito. Esse então foi o Thiago Rocha, CFO da Sinqia. Thiago, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business. Espero que você volte mais vezes, né, para a gente conversar mais, mostrar mais os resultados também da companhia. Já se sinta convidado a voltar mais vezes, tá bom? Com certeza, obrigado mais uma vez pelo convite, foi muito legal conhecer você e conversar um pouquinho sobre a Sinqia, e mais uma vez eu queria me colocar e a todos os colegas à disposição daqueles que estiverem nos ouvindo, venham até a Sinqia, conheçam a Sinqia, a gente está de portas abertas. Tá feito o convite, então, obrigada, Thiago. Obrigado. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal. Com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.